Ok. Aqui, como eu já falei, não é? Essa é a nossa agenda do dia. Então, não vou me demorar muito mais nisso aqui. Com certeza, o Dr. Rainer Nerga e a senhorita Clara Wissnerger vão eles mesmos se apresentar, né? Assim como o professor Dietrich dá. E agora, nesse momento, vou passar a palavra. Então, a gente vai mudar para o inglês agora, tá? Eu vou passar a palavra para o Dr. Dietrich Dá. Dietrich, I just give the word to you for the presentation of the project. Muito bem, professor, então acabo por lhe agora passar a palavra para fazer a sua apresentação. Muito obrigado, Maria Gomes. Obrigado também por esta questão do nosso seminário sobre sequestro de carbono. Antes de entrarmos no assunto, gostava só de rapidamente dar-vos qual é o contexto realmente deste seminário, apenas para que compreendam um pouco mais acerca dos diferentes objetivos gerais do projeto, antes depois de aprofundarmos as questões da forma como os certificados e as certificações de carbono possam ser também emitidas ao longo do nosso projeto e nas várias regiões do projeto. Próximo slide, por favor. Ora, a questão que tentamos aqui tratar com o nosso projeto é que nós constatamos que a região do Cerrado, como noutras regiões também do Brasil, continua com uma grande mudança na sua biodiversidade. E isso vê-se também nas diferentes áreas de cultivo. Constatamos que o cerrado não só é importante na sua questão da biodiversidade, de importância global, mas também nas alterações climáticas, já que realmente apresenta uma acumulação de carbono. É importante também para a vida das pessoas que vivem na região do Cerrado. E com o nosso projeto, nós tentamos também desenvolver alternativas mais sustentáveis da utilização do solo. Sobretudo, tentamos ver qual é o potencial também de sistemas silvipastoris que combinam a pecuária e as espécies arbóreas nativas com potencial comercial também e para uma estratégia também de gestão sustentável. Portanto, é esse o objetivo do nosso projeto. Nós gostaríamos de investigar um pouco mais sobre o desempenho social e não só, apenas para também acrescentar mais conhecimento para tornar estes sistemas mais conhecidos também na região do Cerrado e alternativas também mais sustentáveis para as alterações climáticas que ocorrem nessa região. Próximo slide. O objetivo do nosso projeto são muito específicos que estão aqui listados. Vamos iniciar então com o mapeamento dos usos da terra, modular a distribuição futura destes sistemas de pastorícia sustentáveis sob cenários de mudanças climáticas e a sua gestão. Tentamos quantificar a contribuição destes sistemas para a biodiversidade, armazenamento de carbono, conservação do solo e da água, em relação a outros usos, analisamos a importância socioeconómica destes sistemas e avaliar os diferentes sistemas e serviços ecossistémicos em relação a outras terras, com outros agricultores e outras comunidades. Analisamos também os mercados e cadeias de valor para desenvolver casos de negócios, para monetizar alguns dos sistemas fornecidos, como por exemplo a árvores e não só. E desenvolvemos também recomendações políticas com o objetivo de tornar estes sistemas mais populares também e mais fáceis de serem utilizados pelos agricultores. Próximo slide. Fazemos isto com os nossos parceiros brasileiros, também com o centro da Embrapa, no Brasil. Temos colegas também da Universidade de Brasília, também de Viçosa, e temos todo um conjunto também de parceiros não académicos, como por exemplo a Emater, e também trabalhamos com os produtores também da Serra, da região do Cerrado. Para além disso, temos outros parceiros internacionais também, como é o caso da Universidade de Maryland,
E da parte dos parceiros alemães, temos então os nossos colegas aqui da Universidade, a Universidade de Freiburg e também a própria Consultadoria Sustentável, que são os líderes, aliás, para os parceiros e na questão, de responder à questão de que forma é que estas certificações das normas de carbono podem ser criadas para os nossos sistemas. Próximo slide. Trabalhamos em duas regiões do Cerrado, temos esta parte aqui desta bacia, depois também aqui, não vou entrar aqui nos grandes detalhes, mas são aqui a coleta de dados e trabalhamos de forma mais intensiva também no próximo mês, iremos fazer com maior intensidade. Próximo slide. Dos vários pacotes de trabalho, gostava de concentrar-me sobre um em particular, o número 5, já que é esse que se prende com as certificações das normas de carbono, para além do nosso trabalho sobre a cadeia de valores, com o objetivo também de poder ajudar os produtores locais a aumentarem os seus rendimentos na redução também de produtos que produzem também esse carbono também a nível de pastorícia, tentar quantificar e depois poder então emitir certificações de padrões de carbono para aumentar então o rendimento dos produtores, até porque esta descoberta também do carbono pode também ser gerida e pode ser utilizada para os próprios produtores neste sistema. É esse o que nós pretendemos fazer com o nosso seminário de hoje. Sobretudo com este trabalho, e eu diria que nos próximos 12 a 18 meses, vamos tentar desenvolver ajuda também a questão do estudo da fiabilidade, um caso também para a certificação voluntária, tentar ver a fiabilidade de poder então emitir estas certificações para os produtores locais e também para os sistemas de pastorícia na região do Cerrado. Hoje começamos com este trabalho, com este seminário global sobre os princípios e potenciais também para a parte também agroflorestal. Próximo slide. Muito rapidamente, deixem-me só falar um pouco sobre os sistemas agroflorestais. Temos então o SAF, que se refere também às diferentes opções da utilização do solo, onde, por exemplo, contribuem para as alterações também dos impactos ambientais. E isto tem a ver com um conjunto de benefícios, não só ambientais como também sociais, até porque são bem mais diversos, têm um impacto ambiental completamente diferente, pode realmente aumentar então o contributo. Também outros bens que muitas vezes podem ter um impacto também no próprio preço e também nos ciclos de mercado. No entanto, há todo um conjunto de problemas e um deles prende-se, por exemplo, com a falta de conhecimento da utilização do solo e depois também algumas lacunas de investigação. E nós gostaríamos de contribuir com o nosso projeto para responder a algumas dessas questões. Próximo slide. Aqui é só para que possam ver qual é o aspecto aqui na região do Cerrado. Temos então um sistema agroflorestal que implica então as árvores aqui na região e muito também da região que estamos a estudar. Próximo slide. E aqui, com esta coleta também de árvores, as próprias comunidades locais podem depois recolher alimentos, como por exemplo o baru, em Arinos, que são utilizados também como produção alimentar, não só para animais, mas também para humanos, até porque a noz que está dentro dessa fruta de baru pode ser comercializada e é realmente um produto de alto valor e que pode ser também exportado para mercados internacionais. Próximo slide. Já referi alguns dos desafios para a implementação deste sistema, como a falta de conhecimento, a falta de know-how e também de pesquisa nestas matérias. E um outro fator que o nosso projeto pretende também estudar tem a ver também com a questão da rentabilidade financeira comparativamente a outros sistemas mais intensivos e também a questão também de criar uma cadeia de valor não só para estes produtos, mas também para o financiamento de carbono.
É uma forma também de podermos ajudar e fazer com que estes sistemas agroflorestais sejam então mais atrativos também para os proprietários de terreno. E isto é o contexto do nosso projeto. Próximo slide. Eu penso que podemos, se calhar, saltar este slide e concluiria dizendo que estamos ansiosos por ouvir as apresentações interessantes dos nossos colegas do Sustainable Plan e também do nosso público. Muito obrigado pela vossa atenção e passo então agora a palavra de novo à Maria. Muito obrigada, professora Etrindade. Bom, eu estou aqui de volta. Eu gostaria, eu não sei se todo mundo aqui já utiliza o Zoom com essa tradução simultânea já há mais tempo do que eu. Para mim, é a primeira vez que eu estou utilizando o Zoom com tradução simultânea. Então, assim, só para lembrar para vocês que no botãozinho abaixo vocês têm a opção da tradução do canal de inglês, né, ou o canal em português. Então, é claro, para quem quer escutar em português, para vocês, por favor, clicarem no canal de português. Né? Só um lembrete antes do seminário iniciar. Ótimo. Então, vou passar aqui a palavra para o nosso, os nossos palestrantes de hoje, né? A consultoria Sustainable. Por favor, Niga, o senhor pode já... ótimo. Thank you. You're welcome. Yes, I would maybe just ask you to bring Só gostaria de just to bring it to yes. só para, portanto, pedir para partilhar aqui a sua tela. Muito obrigado. Muito bem-vindos à nossa apresentação sobre o sequestro de carbono e a certificação para os sistemas agroflorestais. O meu nome é Dr. Rainer e eu trabalho com a minha colega, Clara, e nós trabalhamos para um serviço de consultoria para o sistema agrícola e para o desenvolvimento de projetos relacionados com a certificação de carbono e com o carbono em geral. Nós temos aqui uma agenda breve. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa empresa, falar um pouco também sobre os sistemas de agroflorestais, os métodos de cálculo de carbono, as certificações padrão, os serviços ecossistémicos e como são aplicáveis a vários padrões de carbono, e depois teremos também perguntas e respostas no final. Mais uma vez, falando aqui, eu trabalho essencialmente em projetos de soluções baseados na natureza, carbono, solo, portanto, projetos agroflorestais, e a minha colega, Clara Larissa Vriesnegger, trabalha também no footprint, pegada de carbono e, portanto, desenvolvimento de estratégias climáticas para o sistema da cadeia de agricultura. O próximo slide. Eu gostaria de apresentar aqui a nossa empresa, muito rapidamente. Nós temos uma equipa que trabalha no sistema agrícola, e a floresta, temos especialidades, portanto, na ciência do solo, agricultura, floresta, horticultura. Portanto, nós trabalhamos com projetos baseados em natureza, portanto, na recolha de carbono, portanto, agricultura convencional, orgânica, fertilidade do solo e também em técnicas de moderação e de comunicação. Vou passar então para a minha colega, Clara, que irá fazer uma introdução ao projeto sobre o sistema agroflorestal. Muito obrigado, Raina, e da minha parte, umas boas-vindas a todos.
Como o meu colega disse, eu vou dar então agora vou fazer uma introdução ao nosso projeto. Podemos passar aqui ao próximo slide, por favor. Aqui nós podemos ver, portanto, uma visão geral do projeto, dividida em duas partes principais. A primeira parte, que nós vamos falar hoje, e também em 2024 teremos uma segunda parte, em que iremos fazer um estudo de viabilidade da certificação de CO2 como serviço ecossistémico em sistemas silvipastoris no Brasil. Mas hoje vamos falar sobre a visão geral dos padrões para sequestro de carbono em sistemas agroflorestais, que irão formar a base para depois a segunda parte. Antes de abordarmos mais os aspectos da nossa reunião, eu gostaria de falar um pouco sobre o estudo de viabilidade e falar sobre o que é que isto inclui e quais são os próximos passos para o próximo ano. Primeiro, temos que fazer uma pré-avaliação das metas, medidas e potencial dos sistemas. Depois iremos ver casos de negócio e opções de projetos de carbono, como tem a ver com os créditos de carbono, também contribuições de carbono. Depois iremos fazer uma análise de custo em relação ao custo-benefício, portanto, analisar quanto é que gostaria um projeto destes e quais são os benefícios para este tipo de projetos de carbono. Depois teremos um estudo de viabilidade APL, ou seja, irá ser avaliado se a adicionalidade, permanência e vazamento do sistema, portanto, permanência tem a ver, por exemplo, será possível conseguir fazer um sequestro de carbono sem perder o carbono, e será que isto seria adicional ou seria praticável hoje em dia? Outro aspecto tem a ver com o aspecto de viabilidade técnica, que vai focar a atenção no material, portanto, que tipo de materiais é que temos disponíveis para o projeto, a mão de obra, monitoramento, esse tipo de técnicas. Depois iremos observar os riscos aplicáveis, que envolvem fatores económicos, sociais, ecológicos, que significa que os riscos não são só para o projeto, mas também os riscos que o projeto poderá trazer às áreas circundantes também, portanto, e para o sistema de gestão de práticas. E depois iremos fazer uma medida de implementação, ou falar sobre as medidas de implementação viáveis. Portanto, isto refere-se para o primeiro ponto, quais são as metas, os objetivos potenciais e verificar se estes objetivos e medidas ou metas são viáveis de serem implementadas na área do projeto. E, por último, mas não menos importante, a elegibilidade das opções do projeto. Isto refere-se ao segundo passo deste roadmap, não é? Em que iremos abordar quais são as opções para o projeto que serão as melhores para as áreas circundantes do projeto ou o tipo do projeto em si. Passamos ao próximo slide, por favor. Aqui eu gostaria de vos dar portanto, um objetivo geral, que são a parte do projeto que tem a ver com o estudo de viabilidade. Portanto, o nosso objetivo é melhorar o desempenho económico dos sistemas agroflorestais, criar incentivos para promover sistemas agroflorestais adicionais na área, a redução da erosão do solo, a degradação do solo e a perda da área florestal, e a criação de modelos de negócios adicionais e a criação de valor local, assim como uma renda adicional para a população local. Agora, focando nessa parte que tem a ver com a base para o workshop de hoje, tem a ver com a nossa primeira parte, que é a base para a avaliação da adequação geral de diferentes padrões e métodos para a certificação do sequestro de carbono em sistemas agroflorestais. Portanto, a informação base que é necessária para passarmos ao passo seguinte.
Passamos aqui ao próximo slide, por favor. Nós falamos sobre os componentes do projeto e com este conhecimento nós queremos passar à introdução aos sistemas agroflorestais, portanto reconhecidos como sendo cruciais para a gestão do terreno. Nós já ouvimos alguma informação hoje do meu colega, mas vamos aprofundar ainda mais um pouco. Passamos aqui ao próximo slide, por favor. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre as principais características dos sistemas agroflorestais. Estes combinam as plantas perenes linhosas na mesma unidade de terra, como já mencionámos nas culturas agrícolas e ou animais. Isto é feito na mesma unidade de terra. Interação procura optimizar os agentes, portanto, os elementos destes componentes para ter benefícios sociais, económicos, ambientais para os utilizadores da terra. Já mencionámos alguns dos benefícios, mas falando um pouco mais sobre os benefícios, tem a ver, por exemplo, com a reciclagem de nutrientes eficiente, para poder minimizar, portanto, que os nutrientes se percam, baixar também a temperatura do sistema e também a extração que tem a ver com os benefícios ecológicos e, claro, no próprio local em si. Sabemos que a diversificação do rendimento para os agricultores e produzindo, dando-lhes formas de renda adicionais para melhorar a sua vida, implementando a agricultura. E já foi mencionado também, existem interações negativas que não devem ser ignoradas. Tem a ver com a competição, portanto, de obter o sol, não é? Portanto, que poderá impactar depois na água e nos nutrientes. No entanto, temos que salientar que estas limitações não são obstáculos, assim, podem ser minimizados por combinar de modo eficaz, portanto, a utilização dos recursos e escolhendo e utilizando os sistemas de agricultura da melhor maneira. Portanto, queremos compreender e optimizar a estrutura dos sistemas florestais para minimizar os impactos negativos e tentar chegar ao melhor resultado que nós estamos procurando. Passamos aqui ao próximo slide, por favor. Então, aqui nós vemos dois sistemas agroflorestais relevantes, portanto, que são relevantes para esta determinada área do Brasil. O primeiro tem a ver com sistemas baseados em culturas perenes, por exemplo, a plantação de cacau. Este aqui, temos a ver as espécies que toleram a sombra, como, por exemplo, a cultura do café, pode ser comparada com outras culturas perenes também. Por outro lado, já foi mencionado os sistemas silvipastoris, portanto, combinando as diferentes espécies com terreno para pastagem também, para os animais poderem pastar. Portanto, estas práticas têm variedades na estrutura, nos objetivos específicos, as condições especiais ou específicas para aquela área. Passamos ao próximo slide, por favor. Agora eu gostaria de focar um pouco sobre o potencial dos sistemas de captura de carbono, de sequestro de carbono e, portanto, observando as características agroflorestais de acordo com o IPCC, como são classificados para as culturas perenes, não é? O benefício de uma agrofloresta tem a ver com, pensamos, portanto, no sequestro de carbono e também mitigar as mudanças climáticas, que foi o que eu já mencionei, já foi mencionado antes. Portanto, ao incorporar as árvores também, poderá contribuir para sequestrar um nível de carbono superior, tanto na biomassa. Isto acontece não só na biomassa da árvore, mas do solo também. Portanto, há um aumento na sequestração de carbono, não só pela presença das árvores, mas também para o solo.
A quantidade de sequestro de carbono depende de vários fatores, por exemplo, as espécies de plantas, as práticas de manejo também que estão a ser praticadas. Vamos notar que os sistemas de agroflorestais tentam não só resolver as questões climáticas, mas também as questões de biodiversidade, que sabemos é um problema sério nos nossos dias, e, por exemplo, através de diversificar o habitat, portanto, ter diferentes espécies no mesmo terreno, significa que, por vezes, são precisos menos químicos para tratar as pestes e, portanto, os sistemas de sequestro de carbono e acabam por, portanto, impactar também com outros sistemas agroflorestais. Então, agora falando um pouco sobre sabemos que os sistemas agroflorestais incluem sistemas que poderão ter vários benefícios, como já falamos. E poderá servir não só para sequestrar o carbono, mas também como aumentar a biodiversidade e também ter um efeito na mitigação das mudanças climáticas. E para a sequestração de carbono existe a possibilidade de ter um rendimento, não é, no investimento, vendendo estes créditos de carbono, o que irá depender sobre quanto carbono é que conseguimos sequestrar e isto tem que ser contabilizado. Portanto, isto tem a ver como é que nós podemos contabilizar este sequestro de carbono no sistema e, portanto, analisar a biomassa, vermos o tipo de abordagem utilizada para não termos e vamos falar um pouco mais detalhadamente no próximo slide. Começando com os métodos de biomassa acima do solo. Uma das coisas que eu queria salientar tem a ver com as campanhas clássicas de amostragem e medição. Portanto, significa mensurarmos o solo utilizando, por exemplo, uma fita métrica, conforme se pode ver aqui no canto superior direito, na foto, para medir o diâmetro da árvore. Portanto, medindo assim, podemos formar um relacionamento entre o diâmetro da árvore e portanto, o biomassa, não é o nível de biomassa ou o nível de carbono que pode ser capturado por esta árvore. Portanto, pode incluir também o relacionamento com a biomassa. Portanto, a biomassa pode ser medida acima do solo e no subsolo. Outro parâmetro pode ser com, por exemplo, a altura da árvore, por exemplo. A segunda abordagem tem a ver com a abordagem de modelagem e aqui, mais uma vez, utilizamos processos biológicos para as plantações, é simulada portanto, o sequestro de carbono, vemos, por exemplo, o nível da fotossíntese, e isto mencionando, por exemplo, o modelo da IPCC para os arbustos, por exemplo, conforme se pode ver na segunda foto do lado esquerdo da tela. Em terceiro lugar, eu gostaria de mencionar o sensoriamento remoto e aprendizagem de máquina. Portanto, são máquinas para podermos aprender, em que nós aplicamos um índice modelado para podermos obter uma maior exatidão e para que o algoritmo possa também identificar os padrões e as tendências e melhorar, portanto, esta tendência, não é? Esta exatidão ao medir a biomassa. E o último tem a ver com os mapas online digitais globais. Nós podemos utilizar estes mapas online da plataforma Global Forest Watch e isto faz com que seja bastante fácil que possamos estimar as capturas de carbono e possamos ver a nível global como o carbono é capturado a nível global.
Compreendemos que este tem que ser calibrado com os dados atuais e tem que ser verificado também atempadamente. Também estas abordagens de modelagem, como eu já disse, podem ser utilizadas para fazer os cálculos e pode ser a base nas amostragens que são feitas. Passamos aqui ao próximo slide, por favor. Então, mais uma vez, é feito o mesmo procedimento, temos a introdução aos métodos de solo, queremos mencionar as 4. Nós começamos com as campanhas clássicas de amostragem e medição, portanto, são métodos tradicionais para retirar a amostragem e as amostras são recolhidas utilizando, por exemplo, um sistema de espectroscopia, e depois é analisado como, por exemplo, no método de tricombustão. Este método é bastante fiável, muito eficaz, mas pode ser algo, portanto, dispendioso. Temos uma outra, portanto, abordagem e, portanto, utilizando, por exemplo, scanners tipo espectroscopia, de scanner de solo. Podemos ver aqui uma foto, mais uma vez. Portanto, utilizando este tipo de scanners, podemos reduzir o esforço que tem que ser aplicado utilizando os métodos acima, ou que pode ser evitado usando as campanhas clássicas de amostragem. Portanto, este scanner permite que possamos fazer as medições de carbono e elimina a necessidade de fazer a amostragem, o que sabemos que é bastante dispendioso. Portanto, isto não só poupa tempo, mas também é eficaz, é bastante rentável. E, em terceiro lugar, temos a parte da modelagem baseada em processos que têm a dinâmica do solo mais aprofundados, em que são observados os processos no solo para perceber o ciclo de carbono no solo e fazer a modelagem do processo. E por último, nós temos o sensoriamento remoto, em que permite ter uma abordagem global, utilizando então dados remotos e portanto, distribuir e quantificar também estes pontos. Mais uma vez, conforme os métodos mencionados anteriormente, os modelos e os cálculos têm que ser calibrados e verificados com dados principais. Muito bem, no âmbito deste projeto iniciamos uma campanha, entretanto, que está disponível também para a medição e dos cálculos de carbono. Utilizamos também estes métodos, como por exemplo nos sistemas agroflorestais, seja ele também a nível do solo ou também da biomassa. Temos uma tabela que depois faz a compilação desses mesmos resultados. Não se trata apenas de abordagens clássicas, mas também novas para a determinação de carbono em solos e árvores, para determinar efetivamente a quantidade de carbono no solo. Para além disso, temos outras abordagens, mas não vou aqui entrar em grandes detalhes. De qualquer forma, é uma perspectiva global, sendo que realmente fazemos este sensoriamento remoto com os mapas globais e a espectroscopia. E depois a compilação da tabela de saída com função de filtro. Próximo slide. Alguns aspectos fundamentais, temos, por exemplo, o método, se é base também na medição ou utilizando também a descrição do próprio método de forma mais detalhada. Depois vai haver também um uso, se realmente é feito de forma mais comum ou rara ou experimental, por exemplo, que possa ser já utilizada há várias décadas. Depois temos a área de cobertura, por exemplo, se é a nível global, se é a nível só regional ou local. Depois vem a exatidão ou a precisão, se é de facto elevada, se é média ou baixa, se podemos utilizar, por exemplo, esta abordagem para estes métodos específicos. E depois vemos quais são então as vantagens e desvantagens com a aplicação desse padrão. Então, como é que estes resultados podem ser utilizados? Podemos fazê-lo com a identificação de métodos de cálculo mais apropriados e relevantes para as remoções de carbono,
através de vários aspectos que temos que incluir. Pode ser também avaliar quais os métodos que são permitidos em qual padrão de carbono e também uma pesquisa mais rápida sobre os métodos. Muito bem, agora vou passar de novo a palavra ao Rainer, que vai nos falar então das certificações de padrão de carbono. Obrigado, Clara, por esta apresentação tão interessante. O próximo ponto do nosso trabalho prende-se com as certificações de padrão de carbono. Muito bem, as questões que se colocam é o que é que são estes padrões de carbono e o que é que os torna relevantes. Podemos desenvolver estes projetos de carbono e também criar esses créditos de carbono com base nesses mesmos padrões. Tanto esses padrões são certificados por organizações normalmente não lucrativas ou sem fins lucrativos, verificam e certificam o sequestro de carbono, mas também a redução de emissões, neste caso, portanto, o sequestro de carbono, e, portanto, que vai originar os créditos de carbono. São critérios rigorosos para garantir um impacto ambiental positivo, fazer com que este sequestro de carbono seja autêntico e também para é garantido também a qualidade por essas entidades. Atua também como mercado onde os créditos de carbono podem ser adquiridos por outras empresas ou instituições para reduzir então as suas emissões, portanto, compensações de carbono. Neste slide temos algumas desses padrões, uma listagem dessas entidades que podem ser relevantes para o nosso caso, portanto, é uma perspectiva global. Alguns não só padrões atuais nacionais, como também outros. Aliás, poderemos focar isso mais tarde. Do lado esquerdo, temos aqui então os grandes padrões de carbono, que já com certeza ouviram falar do Gold Standard, de uma fundação que se chama também Gold Standard for the Global Goals. Depois temos a Verified Carbon Standard, que é a VERRA, e temos ainda a ACR, que é American Credit Registration. Portanto, passando agora para o meio do slide, temos aqui os chamados padrões adicionais. São aqueles que não certificam diretamente o sequestro de carbono, mas sim o impacto positivo, como por exemplo a questão ambiental, social, o que é mencionado pela própria biodiversidade. Aqui podemos também acrescentar isto aqui. Portanto, temos aqui do lado esquerdo com o VCS, portanto, há uma certificação. Se nós queremos provar ou certificar que o nosso projeto, ou o meu projeto, tem um impacto positivo no ambiente. E então podem também utilizar este padrão que se chama Climate, Community e Biodiversity Standards, desenvolvido também pela Verra, ou este aqui também, enquanto que para outros, como por exemplo a Gold Standard, também tem certificações para benefícios não carbónicos. E do lado direito temos então os pequenos padrões de carbono, que podem não ser tão conhecidos, mas que são também pertinentes e muito relevantes também para esta pesquisa. Temos, por exemplo, o caso do Plan Vivo, temos o Reagan Network e o Acorn, tanto que está também ligado à Rabobank. Todos eles prendem-se com pequenos agricultores. Podem não ser tão dispendiosos de facto, mas talvez tenham uma abordagem mais adequada também para pequenos agricultores. E aqui, embaixo do slide, vemos então esta seta com a indicação de custos que estão realmente ligados também a cada um destes padrões de carbono. E, portanto, alguns mais dispendiosos do que outros quando nós estamos a desenvolver um projeto de carbono utilizando, portanto, qualquer um destes padrões. E estes padrões e outros também que estão agora a ser investigados, e aqui está então a lista dos resultados da nossa pesquisa, constatamos que há de facto, e que foi uma pesquisa muito detalhada, e que apresentou então uma tabela de resultados. Temos aqui os vários padrões de carbono. Foram mais de 40 padrões de carbono que foram investigados e tentamos ver quais seriam aqueles que seriam mais pertinentes, nomeadamente para as opções da região do Cerrado e para outras regiões agroflorestais,
realmente cerca de 30 já foram também avaliados. Aliás, também vou falar depois da própria norma ISO mais tarde, com uma tabela também com estes valores. E 15 destes padrões que foram avaliados por nós mostram realmente as certificações mais relevantes e os aspectos mais relevantes que são importantes não só para a certificação, mas também para a nossa pesquisa. No fundo, nós queremos investigar realmente qual é a certificação mais adequada para cada um de vós e para o vosso objetivo. E, portanto, tudo isto foi feito e foi compilado depois numa tabela com esta função de filtro. Aqui estão alguns dos aspectos principais, nomeadamente o tipo e foco, saber realmente se há um enfoque sobre a agrosilvicultura ou os pequenos agricultores, se sim ou não. Quisemos também saber qual era a reputabilidade ou reputação também destes serviços e destes sistemas, se era alta ou baixa. Os custos envolvidos, altos ou baixos, comparativamente também a outros padrões de carbono. Para além disso, o período de crédito, ou seja, o período em que o projeto de carbono é suposto durar, até porque realmente os padrões têm vários requisitos, né, para cada um deles. Portanto, pode ser um projeto de 10 anos, 20 anos, 100 anos. Portanto, tudo isto está devidamente documentado. Depois, vem também o enfoque sobre os serviços ecossistémicos. Quais são os requisitos após o projeto? O que é que acontece depois de 10, 15, 20 anos de projeto? Saber realmente se tem que haver alguns ajustes ou se temos que abater algumas árvores, etc. Portanto, são aspectos fundamentais relativamente também à questão do vazamento e do monitoramento. O que é exigido, nomeadamente para a questão do vazamento, é talvez até o aspecto mais importante. Significa que um projeto de carbono pode não ter uma parte positiva, mas não precisa forçosamente de ter um impacto negativo, por exemplo, em toda a zona envolvente. A questão da adicionalidade tem a ver também com a forma como nós medimos o próprio projeto de carbono. Portanto, tem que ser algo que é adicional. Pode não ser realmente obrigatório, pelo menos a nível da legislação não o é, ou por outras razões que já mencionamos. E depois também esta certificação por parte de terceiros, portanto é uma entidade terceira que vai entrar no projeto e na região de verificar o que é que já foi feito, verifica a quantidade de árvores, por exemplo, o que é que foi utilizado em termos de químicos, de fertilizantes, etc. E, portanto, tudo isto será incluído também nessa análise. Aqui utilizamos esses resultados precisamente para identificar o padrão de carbono mais adequado. Isto pode funcionar, como a colega Clara disse, é o pré-etapa para a próxima fase do projeto. Temos os estudos de viabilidade, que vão iniciar-se no próximo ano. E esses estudos de viabilidade darão uma introdução completa aos padrões de carbono e uma orientação detalhada sobre se um projeto de carbono é viável ou não. Se é demasiado dispendioso, se tem potencial para a remoção ou não, se há riscos, materiais necessários. Enfim, foi aquilo que a minha colega já acabou de referir. Depois vêm as questões específicas sobre as certificações. Por exemplo, saber quem é que é a propriedade precisa ser esclarecida entre os diferentes parceiros do projeto de carbono. Saber quem é o proprietário. E essa propriedade depende também depois de um acordo contratual entre os parceiros do projeto e entre, por exemplo, os pequenos agricultores ou as instituições que administram o projeto de carbono. Tal como eu já disse, o Plano Vivo e outros requerem também direitos de propriedade para a detenção desses projetos para os pequenos agricultores. Quanto depois a esta parte dos certificados, muito semelhante à transacionabilidade dos certificados. Bom, tudo isto depende efetivamente da localização da negociação e que depende da norma e das regulamentações nacionais.
nomeadamente aqui para o caso do Brasil. Há padrões, como por exemplo o Plano Vivo, que desenvolvem o seu próprio mercado, em que a pessoa pode depois negociar esses créditos, portanto estão aqui ligados. Podemos fazê-lo também com esta relação com os mercados diretamente, os mercados de carbono, ou então fazê-lo com a entidade que estiver interessada. Agora, o que é importante é sempre ter em conta as regulamentações nacionais, até porque o próprio país pode ter restrições para os créditos de carbono. Até pode haver realmente um imposto de carbono, etc. Isso será num próximo passo em que falaremos da parte execuível dessas regulamentações, em que as pessoas vão, verificam, dizem sim, senhor, isto é possível ou não. O último elemento prende-se com os serviços de ecossistemas por parte destes padrões, saber se essa certificação de carbono cobre serviços de ecossistemas específicos. Bom, aqui é saber quais são esses mesmos serviços. Nós identificamos os que estão aqui listados, o do apoio, nomeadamente o ciclo de nutrientes, o ciclo da água, formação do solo, produção primária, biodiversidade, enfim, todos estes são um conjunto de serviços quando nós plantamos árvores, por exemplo. Depois tem a parte do aprovisionamento, a questão dos alimentos, por exemplo, com frutas, nozes, etc., água fresca, madeira, fibra, erosão, etc. Temos também a regulação, com a regulamentação climática, prevenção de erosão. E neste slide aqui, vemos então quais são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS. São objetivos globais, mundiais, são 17 objetivos para transformar o nosso mundo e que foram apresentados pelas Nações Unidas. A questão da não pobreza, zero fome, a questão da educação de qualidade, etc, etc. E também vem a questão depois dos objetivos ecológicos, como por exemplo a ação climática, aqui o objetivo número 13, etc. Há vários projetos de carbono, nomeadamente para estes três aqui, por exemplo, a questão do consumo responsável, produção, ação climática e a vida na terra ou no solo, e que vai especificamente à questão de saber como podemos fazer para ver os indicadores. Portanto, este objetivo seria então precisamente para esse efeito. Table, an Excel table, an output table, where we listed carbon standards and their coverage of ecosystem. E na coberta, portanto, destes serviços de ecossistemas e utilizando uma avaliação baseada em níveis de 1 a 3, em que nós abordamos os serviços ecossistémicos, que é o ESS representado aqui, se está coberto pela norma, e o nível 2 vai sendo um pouco mais aprofundado, se esta NES precisa de ser avaliada, e o nível 3 será necessária uma monitorização a longo prazo destes ecossistemas. Será que é feito só uma única vez ou tem que ser feito ao longo do projeto completo? Portanto, este nível 3 é obviamente o melhor para esta variação, não é, do sistema que estamos utilizando aqui. Nós identificamos aqui os impactos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto, com um enfoque nós identificamos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e depois ver a nível da qualidade e abastecimento da água, erosão através do vento da água, proteção de espécies, saúde do solo, produtos derivados. Esta tabela de resultados dá-nos uma visão geral destes serviços ecossistémicos e apresenta também, permite-nos ter uma visão rápida sobre os requisitos específicos para os diferentes serviços ecossistémicos
com uma função de filtro, por exemplo, para identificar os padrões de carbono mais adequados ou relevantes que também levem em conta os serviços sistémicos. Portanto, é sempre bom ver que o impacto quando estes sistemas têm sistemas macro, portanto, a biodiversidade, envolver outros aspectos também. Isto é muito relevante também e não simplesmente focar a atenção no CO2. Eu gostaria agora de rapidamente apresentar aqui portanto, o resultado, aqui uma tabela com os resultados, não é um vídeo, como diz aqui, mas é sim uma tabela em Excel. Eu espero que consigam ver esta folha de Excel. Se não conseguirem, por favor, me digam. Então, eu gostaria de, portanto, por exemplo, falando sobre o que a minha colega Clara falou, os métodos de carbono, a sequestração de carbono, os padrões de carbono e sistemas de ecossistemas. E aqui na parte central, temos aqui neste gráfico, não é preciso observar em tudo, mas rapidamente mostrando, eu gostaria de mostrar como funciona. Então, estamos a ver aqui muitas linhas, muitas colunas, e todas estas têm métodos específicos, individuais, para determinações de biomassa acima do solo ou abaixo do solo também para determinar o nível de carbono no solo, porque quando cultivamos árvores, estamos implementando também projetos de silvipastoris. Então, nós temos o carbono guardado, armazenado nas árvores, mas temos mais carbono armazenado no subsolo, porque, portanto, os ramos que se partem e caem no chão, as folhas, as raízes da árvore, não é? Tudo isso aumenta a captura e o armazenamento de carbono no solo. Portanto, nós temos aqui 60 métodos individuais que podemos ver, em que têm desde métodos clássicos, como a minha colega já mencionou, portanto, para métodos baseados em medidas, não é? Medidas que foram retiradas, também no abordagens em modelagem, não é? Sistemas de modelagem, portanto, temos aqui, por exemplo, modelos, portanto, híbridos também, que têm sensores que retiram os dados remotamente. Temos aqui documentadas as vantagens, desvantagens. Temos a descrição, definição aqui com mais, portanto, pormenor, os diferentes métodos do solo e temos abordagens clássicas também. Por exemplo, utilizando o scan remoto, não é? Portanto, análise remota do solo, por exemplo, para verificar o padrão de carbono, pode ser verificado aqui os dados nesta folha. Se passarmos aqui para esta tabela, aqui com os padrões de carbono, nós temos aqui, já falámos sobre o Gold Standard, não é? Portanto, a norma de ouro, não é? Pode ser utilizado para encontrar padrões que tenham enfoque, por exemplo, nas árvores agroflorestais, por exemplo. Portanto, podemos escolher aqui, temos aqui um menu que podemos escolher e escolhemos a opção que nós procuramos, não é? Cada standard, cada norma tem um seu aspecto diferente e, portanto, podem aceder a esta informação que está não só em inglês, mas também em português, disponível para todos. Eu sinto que este é um instrumento muito útil para poderem selecionar as normas de carbono mais apropriadas para vocês, para ver quais são, onde é que poderão ter os melhores resultados com um enfoque mais específico. Aqui o último elemento tem a ver com os serviços de ecossistemas. Mais uma vez, os padrões apresentados aqui.
e estamos vendo como é que estes abrangem os sistemas de ecossistema e, portanto, estas colunas têm a ver com apresentar aqui a qualidade da água, fornecimento da água, etc. E temos aqui a avaliação nos diferentes níveis, como eu já mencionei. Podemos utilizar aqui um filtro para os padrões de carbono, segundo, por exemplo, o nível de qualidade. Portanto, isto será disponível, isto está disponível também em português. Eu acho que vai ser muito útil e pode ser adaptado consoante o contexto de cada um. Portanto, esta é a minha apresentação. Passamos então à parte das perguntas e respostas. Por favor, não hesite em levantar ou em colocar uma questão. Por favor. Olá, Hello. vou voltar aqui um pouco a moderar a nossa última parte, então, do seminário. Eu tenho uma pergunta aqui do senhor Thomas Hilger. A pergunta eu vou fazer em inglês, porque está escrita em inglês, né? Então, eu acredito que essa pergunta ou para você, Raina, ou para o Dietrich, está aqui no chat, né? Vou ler a pergunta em inglês. Are you also looking at Está modified também procurando modificar. Sorry. É só um pouco difícil ler a pergunta e escutar a minha tradução, mas eu vou tentar de novo. Are you also looking at modified Está agroforest também systems? procurando modificar os sistemas AF. Rainer, Yeah. the question is on the chat. I think you can Yeah, okay. read it. Yeah. Okay, Are on you the also chat. looking at modified Okay. agroforest systems? He said there are options such as the Portanto, a pergunta está aqui no chat. strata forage system. Tem a ver se estão procurando também modificar os sistemas agroflorestais. Estou vendo aqui. Eu acho que consigo. Vou tentar responder esta pergunta. A pergunta é se nós estamos procurando ter sistemas mais inovadores de silvicultura. Foi desenvolvido aqui um sistema na Indonésia que tem aplicação de diferentes níveis e também de, portanto, utilizar também comida para os animais. Então, nós observamos o gradiente da vegetação do cerrado, vemos, portanto, o espectro do nível dos níveis de pastorícia, dos sistemas de pastorícia que geralmente envolvem o cultivo de certas gramas e certos eucaliptos, ou certas espécies como eucaliptos e várias espécies intermédias com mais ou menos elementos dos elementos para a zona área do Cerrado. E nós estamos focando nos sistemas existentes na região do Cerrado, porque um projeto com 3 anos é bastante curto para introduzir uma tecnologia completamente nova na região e para utilizar todas as medidas que nós achamos que sejam ideais para aquela área. Portanto, esta é a nossa abordagem, mas sim, estamos conscientes que existe muita inovação, não é, no mundo todo, e estamos procurando melhorar o uso, a utilização do terreno, do solo. E, claro, há muito que podemos ainda aprender de outros projetos que já estão a ser implementados em outras áreas, outras regiões. Muito obrigado por esta pergunta. Estou vendo aqui outro comentário. De Thomas Hilger, da Universidade de Hohenheim, em que já trabalhou com o modelo Won-Nulkas, que mostraram no Brasil, que começaram a explorar o potencial do modelo para as palmeiras de Macauba. É muito interessante, como se lembrem,
lembram do slide da minha colega em que identificamos o modelo. Portanto, é uma abordagem muito interessante e gostaríamos de podemos talvez trocar informação, se desejar. Eu acho que isto seria muito interessante para ver o que encontrou, ou pode-nos enviar o relatório, se desejar. E estou vendo aqui uma pergunta. Será que pode partilhar a folha Excel no final do workshop? Sim, poderei. Sim. Vamos partilhar depois do workshop, porque vamos ter que traduzir primeiro para o português, tá bom? Mas depois irá receber, tá bom? E vamos finalizar. A Maria depois acho que irá ainda traduzir, Exato. talvez no final deste Exato. ano. Ou começar talvez a traduzir. Ok, mas muito em breve. Obrigado, Raina. Ainda temos duas perguntas aqui em português, que eu vou traduzir para o inglês, tá? There is a question from Jonas, from UFR Bio, Centro-Oeste. He says, hi, I have a question about how do you do Portanto, a pergunta está em português, mas diz lá: olá, eu tenho uma pergunta, como é feita a modelagem futura no sistema agro-silvipastoril com base nas mudanças climáticas, ou nas mudanças climáticas futuras. Podem dar uma visão geral, por favor? Se me puder dar uma visão geral. Eu não consegui bem perceber, não consegui ouvir a pergunta. I will again repeat. He says, how do you see the future models of Como é que vê a carbon modelagem sequestration inside agro-pastoril do systems sistema based on the agro-silvipastoril com future base climate nas change? mudanças So can you climáticas? just give me a general view? Em relação à abordagem de modelagem, Yes. bem, estes modelos são resultados de pesquisa, ainda estão a ser trabalhados e melhorados. Então, por exemplo, na IPCC, os modelos estão sempre sendo melhorados continuamente e, portanto, é sempre, portanto, os estudos estão sempre sendo feitos para apresentar os resultados segundo as mudanças climáticas. Portanto, deverá ser possível fazer uma modelagem mais adequada, mais exata, com base nas mudanças climáticas. Ainda acreditamos que isso ainda virá, mas na realidade não temos especialidade neste ponto específico. Sorry. So we have here another question also in Temos aqui Portuguese outra pergunta, também em português. that I'm going to translate. Eu I vou guess this traduzir. question then we go to me and to Professor Dietrich E eu Stahl. acho que esta pergunta será mais What para are mim the ou para o areas professor selected Dietrich. for the Quais project? as áreas, In case you already have selected them. quais as áreas selecionadas para a realização do projeto, Would you caso já answer tenham that, sido Dietrich, escolhidas? or- Quer responder, professor Dietrich? Sim, posso responder, sim. Eu acho que tive já eu já mencionei um pouco sobre isto no início da apresentação. Nós selecionamos duas áreas específicas na região do Cerrado. Uma delas
é em Minas, Isiopado, no Rio Pardo, e a outra é o rio Uruguai, dessa área, e nós estamos recolhendo dados nessas áreas específicas e iremos passar e queremos apresentar os dados no início do próximo ano. Thanks very much. Ok, muito obrigado. Krishna. Then I ask you, now we don't have any more Pois, written questions here. nós Maybe não I temos don't aqui know mais perguntas. if you would like then to make your question Não sei se here. querem Maybe we colocar could, aqui. yeah, shortly, as we still have some time. Ainda temos algum tempo, For ainda temos uns people minutos, who portanto, would se like quiserem, quem quiser fazer if there are alguma questions pergunta, here. por favor, coloquem. Yeah, perhaps just Sim, talvez eu possa só adicionar already said we are que nós já dissemos, portanto, look into a very estamos, acreditamos que vamos ter um trabalho muito positivo com os aspectos dos estudos concretos e com recursos e riscos e oportunidades concretas que nós acreditamos que serão bastante específicos e pertinentes ao projeto para o próximo ano. Eu acho que isto vai ser muito interessante, recolhermos os dados específicos e, portanto, esperemos que o resultado do estudo possa levar-nos a ter recomendações mais específicas sobre o que pode ser feito no projeto. Eu acho que a minha colega Clara é uma perita, eu sei que ela é uma perita nesta parte, e então este estudo de viabilidade está a ser feito. Se tiverem qualquer pergunta sobre o trabalho que irá ser feito no próximo ano, podem fazer também a pergunta agora, por favor. I have seen here that Antonio Carneiro has a question here in the chat. Entretanto, vejo que o António Carneiro também colocou aqui uma pergunta no chat. I'm translating the question. He said, is this project going to Vou be só traduzir extended então to a other pergunta regions? para inglês, é o que a Maria está a fazer. Portanto, este projeto vai ser expandido para And outras regiões. I don't know if we would love to, of course. Obviamente, And nós maybe gostaríamos muito que pass isso the acontecesse. question here to Professor Dietrich. We also have here connected Professor Carlos Temos Torres, também who's o also professor part of the Carlos Torres, project que in faz parte Brazil, também do projeto one of do our Brasil. partners. Aliás, é um So dos I would nossos maybe parceiros. pass the word to Professor Carlos. Talvez that passasse então a palavra ao Não, professor Carlos para se pronunciar primeiro. Pode ser? Right. Eu vou falar em português, porque a pergunta foi feita. Carlos, sorry, we cannot hear you. No? Oh, I can hear you. Não, conseguimos ouvir, sim. Pode avançar, Carlos. Pode continuar. Ok. Maria, você não me escuta? Maria, consegue ouvir? No, sorry, I'm not sure if I'm the only one who cannot hear. Não, é mesmo só a Maria que não consegue ouvir. Vou responder. Dietrich, could you hear me? I can hear you. Ok. Em princípio, não, porque esse projeto ele foi feito em duas áreas específicas, né, onde já tinha trabalhos sendo realizados pela Embrapa, né, que é o outro parceiro do nosso trabalho, e essas áreas foram escolhidas por causa desses trabalhos prévios que tinham sido feitas, né? E em relação a recursos financeiros, a gente, nesse primeiro momento, acho que o Dietrich explicou os work packages, né, que nós temos, mas a questão que a gente está olhando primeiro é a adoção, né? Não é a implementação, é sim se as pessoas usam, por que elas usam, entender os motivos pelos quais eles estão usando e verificar isso em cada uma das comunidades, se há diferença entre cidades, se não tem e tal. Mas a questão dos recursos, a gente não vai implementar, porque a gente nem tem tempo para fazer isso, né? Nosso tempo é até 2025.
Então, é um tempo muito curto para a gente avaliar a adoção, como que vai ser feito e tal. Então, a gente vai avaliar exatamente o que que tem e como é feito, porque as escolhas das espécies. E não, talvez no futuro, talvez a gente escreva outro projeto, verificando melhor a questão de manejo, ver a questão também de melhores práticas, mas para esse projeto em si, não tem recurso para isso, né? Se o Dietrich quiser complementar alguma coisa a mais, fique à vontade, Dietrich. Yeah, thank you, Carlos. I think you've already. Obrigado, Carlos. Eu julgo que realmente já referi o principal. Eu acrescentaria apenas que o seminário que nós criamos para hoje, penso que é uma ferramenta boa também para chegarmos a regiões ou para além dos diferentes domínios de investigação. Nós gostaríamos realmente de alargar os nossos resultados e o trabalho que estamos a fazer e, obviamente, todos os resultados que vão aparecer em todas as regiões, com todas as partes interessadas nas suas regiões, para beneficiarem do trabalho que nós fazemos e talvez tenhamos então que multiplicar também os benefícios que o nosso projeto pode criar. Isto tem a ver também com os constrangimentos do projeto, obviamente, da própria pesquisa, e como o Carlos referiu, nós estamos receptivos para desenvolver outras ideias de desenvolvimento que possam ser aplicadas também noutras regiões do país. Obrigado. Muito obrigada a pergunta, Antônio. Antônio Carneiro, senhor Antônio Carneiro, muito obrigada a pergunta. Então, agora eu pergunto mais uma vez se ainda existe mais uma questão aqui dos participantes. Gostaria de dizer aos participantes que, ao final do workshop, nós vamos, então, disseminar aqui os documentos que tivemos para vocês, né? Traduzir de uma maneira entendível, espero, né, para vocês. E eu vou enviar por e-mail, então, a todos que fizeram a inscrição online, ou então aqueles que também enviaram para o professor Carlos. Eu sei que teve algumas pessoas que não fizeram a inscrição online e vieram diretamente para o professor Carlos. Então, todos os e-mails que eu recebi, eu vou repassar, é claro, aqui o material. Muito obrigada. Então, retorno aqui a palavra ao professor Dietrich Dar. Por favor, Dietrich, a palavra é com você. Okay, so then it's up on me to finally close this Muito bem, workshop. cabe-me então a mim encerrar este seminário. Agradeço a vossa participação, agradeço também aos nossos oradores, agradeço também a vossa disponibilidade, obrigado também pelas questões tão interessantes que foram colocadas e estou ansioso para o próximo ano para podermos então avançar com passos importantes e poder apresentar resultados que nós iremos também apresentar com todos vós. Mais uma vez, muito obrigado e aproveitem bem a vossa tarde. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado também pelo vosso interesse.